Olá, irmãos. Trago para vocês, nesse momento agora de reflexão da palavra, texto que está em Tiago, seu capítulo 2, versículos 1 e versículo de número 9. O versículo 1 diz: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. O versículo 9 diz: Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguída pela lei como transgressores. Queridos, esse é um texto muito atual nos tempos de hoje, principalmente quando a gente olha para uma comunidade, para uma igreja cristã, e a gente percebe que dentro da igreja, algumas pessoas fazem diferença em relação às outras. E ao fazerem essa diferença, colocam pessoas em lugar de honra, esquecendo-se de que todas as pessoas no seio da igreja, elas merecem estar sentadas em locais de honra. Todas são iguais diante de Deus e da comunidade. Aqui Tiago fala de pessoas que são ricas em relação aos pobres, né? E quando Tiago fala isso, na verdade ele está falando algo que estava acontecendo naquele momento da igreja. Mas a acepção de pessoas, essa diferenciação de pessoas, ela não ocorre simplesmente ou unicamente pela questão da riqueza, do dinheiro. Ela pode ocorrer também pela escolaridade, pessoas que têm um nível de escolaridade maior do que outros, né? Entre aqueles que sabem ler e aqueles que não sabem ler, né? Aquelas pessoas pobres e ricas, como fala Tiago, aquelas que são mais chegadas a nós, que são mais amigas, que nós temos relacionamentos mais íntimos, nós fazemos diferença entre essas pessoas e as demais pessoas que se congregam conosco, que são nossos irmãos na fé, na igreja que nós nos congregamos. Tem também a questão do favor. Muitas vezes, né, você recebe o favor de alguém, né, de algum irmão, e ali você passa a considerar aquele irmão como superior, como fazendo dele, né, uma pessoa que está acima e merecedor melhor das nossas honras, né? E a gente exalta essas pessoas, né? Muitas vezes nós fazemos verdadeiras apoteoses, né, com relação a esses irmãos, diferenciando esses irmãos em relação aos demais. O apóstolo Paulo ele vai fazer uma metáfora muito importante do corpo da igreja com as pessoas que ali estão servindo ao Senhor. Quem é mais importante na igreja? O olho, a orelha, os pés, a boca, o nariz, né? E Paulo vai dizer que todos têm a sua função dentro do corpo e, portanto, todos são iguais e merecedores da mesma atenção por todas as pessoas, né? A única, vamos dizer assim, diferença, né? As únicas pessoas que a Bíblia fala que nós devemos estar honrando, obedecendo, são os nossos guias espirituais, né? Em Hebreus capítulo 13, Hebreus vai falar que a gente deve se lembrar dos nossos guias, né? E nós devemos, aí no versículo 7, ele diz: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. No versículo 17, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Portanto, tirando aí a pessoa da família pastoral, né, que está conduzindo o rebanho nos caminhos de Deus, são os líderes espirituais da igreja,
A gente deve olhar todas as pessoas da igreja da mesma forma, né? A Bíblia diz que honra quem honra, e nós devemos honrar pelo serviço, mas não colocá-los em lugar de honra em diferenciação com as demais pessoas da nossa igreja. Então, se queremos honrar de uma forma diferenciada, nós devemos fazê-lo sempre no privado e no particular. Nós somos muito ligados às questões emocionais e sempre nós queremos fazer o melhor para as pessoas que nós amamos. Nós queremos sempre exaltá-las, né? Fazer com que sejam merecedor do reconhecimento do nosso amor por essas pessoas, né? E ao fazermos isso, nós caímos muitas vezes em questões que vão ali desagradar a Deus, né? Então, por que nós devemos colocar pessoas em lugar de honra, como diz aqui o versículo 3 do capítulo 2 de Tiago, para pessoas que nós temos esse sentimento especial em detrimento das outras pessoas? Eu lembro do texto ali que Davi, por amar muito ao Senhor, ele queria levar a arca de volta a Jerusalém de uma forma especial, e ele então construiu ali uma carruagem especial de ouro para levar esta arca. Mas não era a forma como Deus gostaria que a sua arca fosse levada, porque ele já havia determinado isso. Aí Davi, por querer agradar a Deus, quis fazer o melhor. E ele então ali causou um prejuízo muito grande naquele momento em que ele quis agradar. Então, queridos, no versículo 4, né, do capítulo 2, diz que quando nós fazemos isso, nós nos colocamos no papel de juiz. Nós somos juízes, porque estamos julgando uns merecedores mais do que outros. É importante que a gente honre a quem honra, como diz a palavra, mas que o façamos sem fazer diferença. No momento que eu coloco alguém no lugar de honra dentro da igreja e não faço a mesma coisa com todas as pessoas da igreja, eu estou fazendo diferenciação, eu estou sendo juiz e estou entendendo que aquela pessoa é melhor do que a outra. A palavra de Deus também diz que no versículo 9, aqui do capítulo 2 de Tiago, e quando nós assim agimos, nós estamos cometendo pecado, porque diz: se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Então, é pecado, não é? Quando fazemos acepção de pessoas, nós estamos cometendo pecado. Por isso, nós devemos ter um cuidado muito grande ao convivermos em comunidade. Há um desejo, há uma vontade muito grande de querermos fazer isso, né? De elevar pessoas, fazê-las sentar em locais de honra, porque muitas vezes nós somos devedores dessas pessoas, de favores, ou porque temos uma amizade estreita, mais íntima com essas pessoas, e aí a gente quer que essas pessoas sejam, como nós a reconhecemos, também sejam reconhecidas e a colocamos em local de honra para sentarem em local de honra. Cometemos pecado. Porque se vamos fazer com esta pessoa, nós temos que fazer com todas as outras pessoas que fazem parte da comunidade. Portanto, encerrando aqui a nossa meditação, a única pessoa que a Bíblia fala que nós devemos estar fazendo sentar no lugar de honra dentro da igreja, além do Senhor Jesus, que é o Senhor da igreja, como pessoa humana, o pastor, a sua família, o pastor e a esposa, que são os guias espirituais da igreja. São aqueles que conduzem a igreja nos caminhos do Senhor, através do ensino, da pregação, né, e do serviço ali a cada um dos membros da igreja. A família pastoral é serva dos servos na igreja.
Portanto, tirando a família pastoral e olhando para o corpo de Cristo como um todo, todas as pessoas são merecedoras da mesma honra quando nós fazemos aí no contexto da comunidade. Se você quer honrar alguém de uma forma especial, faça-o de forma particular, faça-o no privado, faça-o merecedor do seu coração para com esta pessoa, faça merecedor dos seus sentimentos para com essa pessoa dentro desse contexto. Mas se vamos fazê-lo de uma forma onde pública, para que todas as pessoas ali possam também fazerem esta que nós estamos elevando, exaltando, sentar em um banco de honra, nós devemos fazer a mesma coisa com todas as pessoas da igreja. Sábios ou sábia é aquela pessoa que faz isto, que honra esta pessoa, mas o faz no privado, no particular, ou então, se o faz publicamente, o faz da mesma forma, sem desmerecer a ninguém, na mesma, vamos dizer assim, dimensão do que foi feito para uma, ser feito com todas as pessoas. Irmãos, que Deus abençoe e que Ele possa nos manter firmes na sua caminhada e que o nosso coração não seja um instrumento para que nós venhamos a pecar, né, a fazer algo que desagrada a Deus. Vamos honrar a quem honra, mas no devido tempo, no devido espaço, na devida proporção. Que Deus abençoe a todos nós.